Boa noite. Hoje a gente vai começar mais uma live do projeto do Check-in Emocional. Tudo bem, tô colocando meu fone de ouvido, que vocês me ouvirem melhor. Mas fala aí, qual é a sua linha de trabalho terapêutico com as mulheres? Porque a Denise, gente, é uma terapeuta multipotencial, que ela vai explicar um pouquinho, vocês vão ver. Ela fez, Denise, manda uma foto e a sua bio para eu poder te apresentar. Nossa, ficou difícil escolher. Porque foi esse currículo, né, daquele que desenrola e sai um tanto de qualificação. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou falar tudo isso dessa mulher? Mas aí na frase dela, a frase principal que eu coloquei no post, né, que eu achei lindo, que ela fala que ela é uma mulher de cura de alma, né? Que achei tão lindo aquilo. Eu quero que você fale um pouquinho de tudo isso que você faz. Tá bom. Tá bom, Márcia. Pra mim, nunca foi uma coisa só. Hoje a gente tem esse nome, né, Márcia, que é multipotencial. Mas a gente vem de um universo em que a gente precisava ser focado. E nunca foi o suficiente para mim. Eu falava, meu Deus, eu não consigo focar. Eu queria saber tudo, eu queria abraçar tudo, eu queria conhecer tudo. E eu passei boa parte da minha vida estudando e nos últimos 2 anos tenho conseguido me organizar para fazer uma entrega a partir dessas 4 dimensões, né? Então, você me convidou para falar da aplicação de Theta Healing, né? Que é uma ferramenta, é um ferramental que eu considero incrível, e eu digo incrível porque eu senti na prática, eu me tornei uma praticante de Theta Healing depois que fiz as vivências e consegui transformar crenças antigas que eu não estava conseguindo através da consciência, dos processos dialógicos, né? Porque tenho esse olhar também para o coaching ontológico filosófico, que é uma ferramenta conversacional que faz com que a pessoa traga a clareza da consciência, aquilo que ela precisa mudar e se comprometa consigo mesma de fazer as transformações, né? O Theta Healing vai num campo mais sutil, naquilo que está não dito, ele vai na fonte, né? No subconsciente, no inconsciente, colher de forma amorosa, né? Aquilo que está lá guardado, né? E para quem não sabe, quando a gente está falando de crença, né? O que é isso, né? Crença é um conjunto, é uma mentalidade, né? É um jeitão que a gente tem de acreditar nas coisas, que as coisas acontecem ou funcionam da maneira A ou B. E normalmente essas crenças têm níveis de crenças diferentes, né? Depois, se tiver um tempinho, eu vou explicar um pouquinho como é que isso funciona, mas as crenças são esse conjunto de pensamentos que a gente forma a partir das experiências que a gente vive e a gente fala, o mundo funciona assim. Só que, normalmente, essas crenças, né, esse conjunto de pensamentos, esse jeito que a gente acha que a vida funciona, ele se congela, muitas vezes, em momentos, ele se dá, né, o nascer dessa crença se dá em momentos em que a gente é muito jovem, que a gente não tem muito repertório de vida, né, e a gente também aprende isso com os nossos ancestrais, com os nossos antepassados. E a gente muitas vezes não tem clareza do quanto isso é automático na forma como a gente se comporta e quanto isso influencia a forma como a gente vive. E isso, claro, o nosso autocuidado, né? E aí tem outras questões, né? Desculpa, eu ia falar do cuidado com o movimento corporal, né? A partir da minha formação como profissional da educação física, né? E acho que é isso. Eu falei um monte. Eu trabalho com outras ferramentas também, mas aí vou ficar... Pode falar, se quiser aproveitar. Hoje a gente vai falar sobre o Theta, porque eu percebo que o que mais atrapalha as pessoas a entrar no movimento de autocuidado são exatamente essas crenças, né? Que é como se aprisionasse as pessoas ali numa barreira onde elas não conseguem buscar ajuda, onde elas não conseguem pedir socorro, onde elas não conseguem transpor esse obstáculo, né? Que muitas vezes está dentro da cabeça dela. Então, eu ela nem tem essa começar... noção, né? Que é um obstáculo, né, Márcia? Exatamente, nem tem noção, porque geralmente uma crença tá tão, quando ela está muito enraizada, ela é uma verdade, né? Ela é a filosofia absoluta de vida daquela pessoa.
é um modus operandi quase, né? Então é muito Exatamente. difícil para ela enxergar que é exatamente essa crença que está ali prendendo ela, né? No Bodytalk a gente tem um conceito de couraça, né? Que é quando essa crença Sim, está tão forte que ela vira o seu jeito de se comunicar com o mundo. Então, sim, eu queria muito falar no Teta, né, dessa ideia do que é a crença, como elas se sim. formam e como que essa terapia do Theta Healing atua para que as pessoas consigam ir modificando esses padrões de pensamento, esses padrões mentais. Mas antes de você falar disso, pode apresentar, né, todas as suas potencialidades, as formas que você Tá. trabalha, porque no fundo você acaba costurando tudo, né, nesse trabalho. Sim, Porque quando a gente fala com mulher, não dá para falar de uma coisa só, né, Denise? Porque sim, a gente tem um. Não que os homens não tenham essa função, mas a gente tem dentro do nosso universo feminino o poder de gerar vida. E isso faz sim. toda a diferença. A gente traz dentro do nosso corpo um outro ser, né, quando decidimos pela maternidade, e isso nos configura diferente diante da própria existência humana. E a Sim, sociedade, às vezes, como é que eu posso dizer? Ela violenta muito, né? Esse sim, papel da sim, mulher, né? Dessa sim. capacidade que ela tem. E eu acho que o Teta também ele é uma É, ferramenta para esse resgate com o é, feminino, com sim. essa energia que é ser mulher. E um despertar, né, Márcia, que eu acho que tudo isso que a gente está trabalhando são formas e maneiras de fazer a mulher se ver desse jeito sagrado, né? Uhum. Desse jeito divino. Não que o homem não seja, porque o homem também dá a vida, ele tem ali dentro de si, né, o esperma, que é uma fonte de vida. Mas o fato da gente gerir, da gente ser tão parecida com a Mãe Terra, né, essa fonte infinita, né, de abundância, somos abundantes, mas de estigmas, né, das estruturas sociais fizeram com que a gente se coisificasse e a gente deixasse de lado a divindade que mora em nós, né? Uhum. Que é isso, né? Não quero ofender nenhuma religião, porque respeito todas. E só para concluir e atender a essa tua fala de eu trazer outros ferramentais, que eu lanço mão, né? Eu costumo brincar que eu tenho a malinha do gato Félix, sabe? De ferramentas e eu vou lançando mão na medida da necessidade daquela pessoa, né? O Theta Healing concentra um potencial de transformação muito grande porque bebe em diversas fontes, né? Nele próprio, nessa ferramenta mesmo, vai incorporando outros conheceres, né? E para falar de uma outra ferramenta que eu lanço mão é o EFT, o Emotional Freedom Technique, que é basicamente, para resumir, eu não gosto muito de simplificar as coisas, porque eu sou uma pessoa muito complexa e multipotencial, mas para resumir, é como se fosse um, uma acupuntura sem agulha, né, a partir do toque, dos tappings, né, um ferramental que mexe no campo sutil, que bebe nessa cultura oriental, né, desse conhecimento milenar, que traz e que vem graças graças a Deus, graças à evolução da humanidade, vem sendo resgatado, né? Um conhecimento milenar, ancestral, que vem, que né, tem data de mais de 5.000 anos de uso, então é uma ferramenta muito empírica. E como a ciência domina muito, né, o Ocidente, a ciência tem olhado com muito carinho para esse ferramental integrativo que traz outros saberes. Né? Você Além do sabe EFT, que diga, muitas querida. pessoas confundem o body talk com o FT, É porque mesmo? muitas pessoas Ah, confundem o body talk com o EFT, porque também tem essa coisa de tocar no corpo, né? Tem um mapa de sim, pesquisa dos sim, sintomas, né? E eu acredito, me corrija se eu estiver errada, mas assim, a gente quando fala, quando as pessoas perguntam, mas o que é body talk, né? Então o body talk ele é uma medicina baseada em consciência. Ele é uma terapia, né, sim, medicinal baseada em consciência, que integra conhecimentos da medicina chinesa, né, da acupuntura, do próprio EFT, que ele também sim, pega esse pulso, né, esse tônus do pulso
para poder identificar a comunicação do corpo. Então, trabalha nessa energia sutil do corpo mesmo. Sim, sim. E o ser humano é muito complexo, não dá pra gente usar uma coisa só, né? E que bom que as técnicas, né, têm abraçado e acolhido diversos olhares, diversas fontes de referência, diversos conhecimentos. Porque a gente não vive numa dimensão, só na dimensão da consciência, né? A gente usa esse ferramental que mexe com o corpo, que mexe com a consciência, né? Que mexe com o sagrado, que mexe com o campo sutil para poder transformar a experiência que a gente tem no corpo físico, né? Porque a matéria, ela acontece no corpo, né? No corpo físico. No Theta, Denise? Como é que o Theta chegou na sua vida? Porque não é a gente que escolhe terapia, né? A terapia que nos escolhe. Sim. Sim. Bom, a minha trajetória é muito complexa, né? Enfim, eu me formei jornalista com 20 e poucos anos, atuei nessa área durante muito tempo, mas eu não me sentia satisfeita. E o jornalismo me encantou, Márcia, porque me levava a conhecer muitas coisas. Entendeu? Eu viajava bastante, eu conhecia um monte de gente, eu gostava de conhecer coisas. E o jornalismo me atendeu e sou muito grata a essa carreira. Alimentava a sua personalidade comunicadora. Sim. Só que tinha uma parte minha que falava muito, muito alto, que a minha mãe sempre me chamou de perguntadeira. Ai, menina, para de perguntar, pelo amor de Deus. E eu sempre perguntei. E aí, bom, essa trajetória no jornalismo é uma profissão muito, muito densa, né? E não combinava comigo. Eu precisava experimentar outras coisas, mas eu não tinha essa clareza. E a dor do corpo, a dor da alma, né, me fez olhar para esses campos sutis, né? Então, eu vivi uma experiência, Márcia, de burnout em 2007. Nossa. Trabalhando numa agência de notícias muito bacana. Assim, eu vivi experiências muito boas, mas eu estava num período de profundo sofrimento e que eu não tinha clareza do quanto a morte do meu pai, lá na casa dos 19, nos 20 anos, tinha me deixado marcas profundas que eu não sabia como lidar. E as coisas foram se acumulando dentro de mim e se tornaram esse episódio de pedido de socorro, né? Minha alma estava aprisionada ali num nível de insatisfação muito grande. Isso abriu um portal de autoconhecimento para mim. Fui fazer vivências, demorei 3 anos para fazer uma transição de carreira. E fui beber no coaching, né, nessa formação que me ajudou a ter clareza para planejar. Só que, eu dominava a comunicação, eu comecei a dominar eu era uma perguntadeira, né, fui trabalhar fazendo pergunta para os meus clientes, eu precisava entender o nível físico, porque vivi uma obesidade mórbida, né, passei da casa dos 130 quilos, e doente, né? Estava fisicamente doente, beirando. Eu estava com colesterol muito alto, eu era muito jovem, estava com pré-diabética e eu não estava feliz, né? Eu comia emocionalmente. E eu fui tentar compreender como é que funcionava o corpo, e daí fui fazer educação física, mas sempre faltava alguma coisa. E processos terapêuticos frequentes para tentar compreender. E o Theta Healing chegou num momento em que eu estava exausta de uma rotina automática de pensamento que eu não estava conseguindo transformar. E chegou para mim em 2018, eu falei assim, gente, eu não aguento mais ter esse pensamento. Eu já tinha discutido na terapia, em diversos tipos de terapia, eu já tinha feito diversas vivências e eu pedi ao universo que me trouxesse algo que me ajudasse a fazer uma cura efetiva. E qual era essa pergunta que doía aí na sua alma? Não eram perguntas, eram afirmações. Uhum. E eram afirmações muito duras comigo mesma. E em que me desvalorizavam muito. Era como se eu não merecesse
É como se eu não merecesse. Olha, eu vou contar, eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém, mas na minha mente eu tinha constantemente a seguinte frase que era: você é um lixo. Olha isso. Que forte, né? Você Que imagina uma sofrido. pessoa que. Você imagina uma pessoa que cuida de pessoas ter isso na mentalidade? É. Eu estava exausta desse pensamento. Eu falava assim, mas eu não sou um lixo, eu tenho tantas qualidades. Conscientemente, eu tinha. Eu sabia que eu tinha qualidades, eu sabia que eu tinha um potencial, eu sabia que eu estava no caminho certo, mas tinha sempre essa voz: você é um lixo. E eu estava muito exausta e já não tinha mais, dentro do ferramental que eu possuía, algo que me trouxesse uma transformação, porque eu sabia que eu não era um lixo, mas eu precisava, né, acolher e transformar isso para quando eu fui Precisava fazer não as se vivências. sentir, né? Porque uma coisa é ter a consciência e outra coisa é isso Sim. ressoar em todo o seu universo emocional. Porque lá o Teta Sim, fala de uma coisa que é o alinhamento. Às vezes a gente pensa uma coisa, sente outra e age de uma forma completamente diferente. com E certeza. quando você alinha, né? Quando você integra, quando você elabora, quando você se torna consciente, você alinha aquela questão. Sim, Então, o seu pensar, o seu sentir, o seu é, agir, ele se torna um pilar de força dentro de você. sim, com E certeza, obrigada né? por esse depoimento lindo. Acho que eu nunca falei isso, eu não tenho memória muito. Eu Libertador, que quando a falei, gente fala, a gente libera, a gente manda embora, né? com certeza. Eu trabalhei isso profundamente, mas para verbalizar, manifestar algo de tanta profundidade e que eu não tinha essa clareza, eu falei assim, nossa, eu penso isso, meu Deus, nossa, eu penso isso. E o Theta Healing trouxe essa clareza para mim. E aí, da vivência do Theta Healing, eu já parti e foi tão profundo, tão transformador e de uma maneira amorosa, sutil, e que precisa sim da pessoa querer transformar, querer sair daquele lugar. Eu acho que. Mas eu também estava nesse lugar, né, Márcia? Eu não tinha mais, eu não tenho mais volta, né? Eu não posso desver Tem uma mais infinidade de você. coisas que eu sei. Não tem mais, não tem mais como É. desver. E aí fui fazer as capacitações. Para você ser um terapeuta Theta Healer, você tem que fazer muita, muita formação. São pelo menos 3 formações. Agora está entrando uma obrigatoriedade de ter a 4ª capacitação. E são horas de atendimento, são horas de estudo, e foi um ferramental muito sério, sabe, Márcia? Tem mais de 25 anos da sua concepção. A Vaiana Steibel, que é a terapeuta que trouxe, né, que fez a gente chama de download, né? Porque ela diz que esse ferramental é algo que não é dela, é uma sabedoria que tá sendo canalizada por ela, né? Nós somos agentes de transformação, de cura e foram, como eu estava dizendo, 4 formações e fui me apaixonando, né? E eu acho que quando o Theta Healing entra na minha vida, eu tenho a clareza de que eu precisava usar tudo que eu já tinha aprendido, né? Claro que depende da pessoa, depende do interesse da pessoa, depende do nível de conhecimento da pessoa, mas o Theta Healing me trouxe essa clareza de que é possível fazer transformações profundas nesse nível de crença e De cura, né? de forma. Sabe o que eu acho mais interessante no Theta Healing? É como se você tem consciência de tudo que está acontecendo, mas não passa por você reviver. Né? Você não vai ficar cutucando a ferida, você abre um campo que, de cura, e a pessoa vai. Eu sinto que é como se a pessoa fosse descascando sim a cebola, como a gente vai fazendo ao longo da vida. Não quer dizer que seja fácil, não quer dizer que seja. Eu sinto que existe sim uma magia, mas eu sou muito cuidadosa com essa palavra, porque a pessoa vai ficar achando que ela não tem que colocar nada dela, e ela tem que estar consciente, né, Márcia? Ela tem que estar na presença da transformação.
Não é uma pessoa... Eu respeito muito, por exemplo, a hipnose. Mas a pessoa... eu nem conheço para falar profundamente, tá, Márcia? Eu posso estar falando uma grande bobagem, mas... no Theta Healing, você está presente o tempo inteiro. Eu tenho a sensação que na hipnose não. E tá tudo certo, porque tem gente que vai precisar da hipnose. Tá tudo bem. Mas para mim, que gosto da consciência, busco ferramentas que me tornam presentes ali no momento. Eu penso sabe? que essa coisa de que quando a gente inicia um processo terapêutico, você é cíclico também, né? Você tem a vivência de uma determinada terapia por um ciclo da sua vida, você fecha e você continua, né, aprofundando numa outra prática, numa outra postura terapêutica. Então, eu acho que a gente tem que estar muito aberto a essas coisas, a não finitude das coisas, né? Porque, não, eu só vou fazer terapia se for psicanálise, só vou fazer terapia se for botox, só vou fazer terapia se for com psicólogo. Sim. Isso vai limitando a gente a expandir, né? Porque nós estamos num E cada momento a gente precisa de uma coisa, né, Márcia? Cada momento a gente está mais aberto para... Sim, sim. E a gente precisa se conectar com as pessoas para ir aprendendo sobre a gente mesmo, né? Sim, e cada terapeuta que a gente passa, eles nos ensinam alguma coisa. E eles deixam com a gente uma parte deles e ficam com uma parte nossa. Então é uma troca, né? É uma troca dessa experiência. E eu acho que o mais legal de todas essas terapias holísticas, integrativas, é tirar essa limitação, né? Colocar a gente nesse movimento de expansividade, porque você ser mais consciente é você ter a crença e a certeza, né, de que você é um ser em crescimento, que você é um ser expansivo, que você não está finito, que você é um ser de infinitas possibilidades. Então, quando você, seja no Theta, seja em qual terapia que a pessoa decidir fazer, ela vai para o movimento de expansão, né? E ela vai para esse movimento para se livrar de uma dor. Porque ninguém vai pra terapia porque é gostoso, é good vibes, tá mamadinho. Cara, vai porque tá todo mundo muito ferrado emocionalmente. O pessoal vai buscar cura, vai tentar encontrar aquilo que você não encontrou em lugar nenhum. Então, assim, desde o terapeuta ao paciente, porque quem se torna terapeuta viveu processos profundos de dor, né? E conseguiu vencer e conseguiu sair desse processo de dor e entender o que pode ajudar outras pessoas a vencerem essas dores. É por isso que a gente se torna terapeuta, porque a gente entende a beleza desse processo. A gente vai para curar, a gente está no mundo para se curar. Né? A gente está no mundo. E como que é essa cura? É a cura de ter a permissão de se sentir pleno, de se sentir presente na própria vida, né? É um exercício de presença. Sim, presença. E sendo quem a gente é, né? Que a gente está num mundo que está sempre dizendo quem a gente deve ser. Exatamente. Né? E os processos terapêuticos abrem esse espaço para a gente ser quem a gente é. E já está de bom tamanho, né? Não precisamos nada mais do que isso. E a gente não é finito, né? A gente tem essa... A gente é um ser infinito, de luz, de possibilidades, de inteligência, de amor e por aí vai. Dê, me explica aqui para nós. E por isso... funciona. Só fazendo uma dentro desse seu pensamento, a gente é tão infinito e tão cheio de possibilidades que a gente pode curar. A gente pode encontrar as curas. Né? E como você disse, não tem uma coisa só. Olha que maravilhoso. É um processo, é uma construção de cura. Não é toma um remédio e dá tudo certo. É individual, né? E que maravilhoso. Talvez fosse ótimo se a gente tomar uma pílula e ficar tudo certo, mas não está possível nesse momento. Então a gente vai achando a beleza desse processo, é porque mesmo sendo a mesma ferramenta, o mesmo instrumental, para cada um é diferente a experiência com aquele tratamento, sem com aquela dúvida terapêutica. Então, isso que é a beleza do trabalho do processo terapêutico, né? É você enxergar quem você é na sua essência e encontrar a beleza disso. Porque as pessoas estão adoecidas
e estão em profundo sofrimento, quando você chega num burnout, quando você chega numa Sim, depressão, é porque as pessoas não conseguem mais enxergar o tanto que elas são belas. E o tanto que elas são com certeza. amplas e plenas e infinitas. Elas se limitaram Sim, tanto, o mundo disse tanto para elas o que elas deviam ser, e elas sim, ouviram e sufocaram quem elas gostariam de sim, ser, que elas adoecem, sim, né? Que isso vira sofrimento. sim, com certeza, Márcia. E aí a gente entra na questão das crenças mesmo, né? A pessoa que chega nesse estado, vou falar, vou falar, né, a partir desse lugar que me Uhum. toca sensivelmente porque eu vivi. Eu acreditava que eu era um lixo, né? E por isso fui vivendo como um depositário de tudo que o mundo dizia que eu não estava, que não estava bom e eu não era competente e era nisso que eu me fiava. E eu precisava curar essa crença, né? E falando do Theta Healing, como esse ferramental maravilhoso que a gente está Só tratando, um pouquinho, diga, minha linda. essa frase sua é muito forte, né? Imagina você ter uma Sim. crença de que você é um lixo. Olha o tanto que isso é sofrimento, e aí você pensa na forma como você representava isso no mundo, né? Com a obesidade, No né? meu E aí, se a gente corpo, Márcia. no que é a obesidade, exatamente, o seu corpo se torna um depósito de um monte de coisa ruim que vai fazer mal para a sua saúde, Sim, né? Olha que sim. louco como a gente cocria E, tudo que está e na nossa mente. travestida, Márcia, de saúde. Isso que é É, pior. Porque a estão te gente contando cocria, uma né? história de que o que você está fazendo é saúde. E na verdade não é, é mais doença. É É mais mais doente. compulsão, é mais doença mental, é mais É, paranoia, é mais limitação, não é livre, não é expansivo, não é nesse potencial de crescimento e de libertação. É mais não. prisão, é mais dor, né? Mas Com conta certeza, pra Márcia. gente como é que rola lá uma Com. sessão de terapia. O que acontece? Como é que é o Sim, processo? tá, Quais são as suas dúvidas? Que eu já quero marcar uma sessão com conto. você. Eva, vou amar te atender, Márcia. O Teta Healing existe um processo que começa assim numa conversa, começa nessa reflexão para a gente compreender o que você quer transformar e da onde vem. Que momento Uhum, foi esse que você acreditou nisso que você acredita? Né? Então é de uma forma amorosa e a gente vai entrar num campo propício e fértil para você se olhar de uma forma desnuda, né? De uma forma em que a gente está menos armado com o nosso cabeção. Né, o nosso cabeção, que é maravilhoso, nossa mente, programada para nos apoiar, resolver tarefas e resolver problemas, né? A gente desarma, mas mantém a consciência, e a gente usa processos meditativos, a gente usa um alinhamento dos centros de força, né, do corpo, a gente ativa a conexão com a nossa presença no aqui e agora, na conexão com a mãe natureza e toda a abundância. E um dos pressupostos, né, para uma vivência integral, né, do Theta Healing é a pessoa acreditar que existe uma força, um nível de inteligência que às vezes é difícil trazer isso, mas as pessoas conhecem como Deus, né? Na nossa cultura uhum, ocidental, conhecem como Deus, mas independente da religião, e para nós, né, no Theta Healing, a gente chama de o Criador de tudo que é, né, o criador ou a criadora de tudo que é, para não ofender nenhuma religião, é ecumênico. Eu atendi presbiterianos, já atendi católicos, já atendi espírita, já atendi budista, já atendi quem não tivesse nenhum dos quadradinhos acima, né? Então, a pessoa simplesmente precisa sentir que existe uma inteligência superior e que nos conecta, uhum. né? E que traz todo esse potencial de cura. Então, isso é uma prerrogativa. A pessoa que não tem um sentimento dentro de si que existe uma força superior, o Theta Healing talvez não tenha sentido, né? Então, a prerrogativa é essa.
A gente conversa, a gente tira o cabeção, a gente fala assim, cabeção, dá um tempinho ali, né, através de processos meditativos, e a gente vai passando pelas dimensões, né, as 7 dimensões, né, da natureza, né, a dimensão animal, a dimensão dos antepassados, e a gente vai subindo até chegar no que a gente chama de 7º plano, que eu chamo de a casa do Criador de tudo, que é onde é a fonte de tudo, de todas as curas, onde a gente sente que a gente é esse ser divino e é onde as curas vão ser feitas, vão ser operadas, né? E claro, cada pessoa um atendimento, né? Eu posso vir aqui trazer curas genéricas e que vão fazer, sim, vão surtir um efeito, que é o que a gente chama de download. Um download é um comando, né, que a gente vai fazer para retirar uma crença, né? Você tira aquela crença do nível celular, do nível do DNA, porque todas as nossas crenças estão impregnadas nesse ser material que somos, nos nossos campos, nas nossas memórias, né? A gente retira isso, e é lindo demais ver e presenciar, e a gente instala a crença que a gente já conhece, só que a gente não está conectada com ela, porque as crenças de que a gente é todo o potencial de vida, todo o potencial divino a gente tem dentro da gente, mas ela está desconectada por conta de todas essas outras crenças que a gente vai aprendendo, né? E se você me der licença, eu conto quais são os níveis de crença que a gente tem. Né? Era essa a próxima pergunta. Quais são as principais crenças que a gente carrega nesse trem que atrapalha a gente? Eu trouxe, eu organizei algumas coisas para falar. A primeira delas é como o Theta Healing observa as crenças, em 4 níveis, né? A crença que a gente aprende na infância, né? E ninguém fala isso, ninguém fala pra gente, faça isso. Simplesmente a criança, ela tem aquele repertório de vida e ela sente a realidade, e ela percebe a realidade e ela forma uma convenção dentro da cabeça dela. E é isso. Protocolo de leis, né? Exatamente. Alguma coisa aconteceu, ela falou, é melhor eu fazer assim por causa disso. E é isso, simples assim. E não necessariamente é uma coisa horrorosa. Eu vou contar, vou aqui pro universo do pessoal, peço licença se eu for indiscreto, mas vou contar uma coisa minha. Eu durante muitos anos tive muita dificuldade de me relacionar. E eu descobri que eu tinha uma crença, que homens abandonam. Olha só, vamos lá. Eu fui no meu processo de autoconhecimento, sabe o que eu percebi? Eu acreditava por causa de uma situação que só que eu era criança, eu tinha 9 anos. Meu pai tinha combinado de me levar no clube no domingo de manhã e ele foi sem mim. Pronto. Eu acordei, eu tinha 8, 9 anos, eu acordei e ele tinha ido sem mim. Meu pai me abandonou. Meu pai, minha referência de pai, me abandonou. De homem, me abandonou. Homens abandonam. Olha só. Eu fui lá e limpei e acolhi. Eu tinha 8, 9 anos. Eu tava... Perdoou o pai. Me perdoei também, porque, né? Hoje, com 43 anos, você olha e fala assim, que bonito, que fofo, mas que dor eu vivi, que dor aquela menina de 8, 9 anos sentiu, né, para ter gerado essa crença. Então, ninguém me disse isso. Eu fiz isso a partir do meu repertório, né? Então, eu construí, exatamente, é uma construção. Então, esse é um tipo de origem de crença. O outro é o histórico, né? Que, na verdade, a gente chama mais de familiar, né? Que é assim, na conjuntura, né? No universo família, as pessoas trazem suas próprias crenças e vão disseminando de pai para filho. Né? E aí um pouquinho de marca, gente, marca os corações, porque o que a Denise está falando é assim, é o elixir da liberdade.
para a gente entender Glória. um monte de sofrimento da gente, onde eles começam. Sim, Então, quem ainda não está sim. aqui, que precisa ouvir, chama essas pessoas para cá, porque isso é muito importante. Continue, Que Dê, bom por que. favor. Obrigada, querida. Então, no nível de infância, a gente que absorve a partir da nossa vivência desse olhar. No nível, a questão familiar é como as estruturas e as crenças dos nossos pais, dos adultos, dos cuidadores, dos irmãos mais velhos vão sendo preconizados de geração em geração. Uhum. Né? E a gente falando de mulher, por exemplo, né? Que é uma coisa que a gente estava falando desse reencontro da mulher com ela mesma, com a divindade. Eu tenho estudado muito a questão do sagrado feminino. Então, eu estava até conversando com a minha mãe outro dia, né? Mãe, como é que foi a sua primeira menstruação? Ela, ai meu Deus, eu nem me lembro, mas eu me lembro que era tão ruim menstruar. E aí, menstruação, você tinha um paninho que você tinha que lavar, né? Isso vai passando de geração em geração. A relação da mulher com a própria menstruação, ela se dá a partir da relação que a mãe teve com a menstruação. E a da mãe dela com a avó dela. E isso vai passando. E hoje você tem um monte de mulher que odeia a menstruação, que não entende o ciclo e que é completamente desconectada com todo o potencial que brota no próprio sistema, né? No sistema feminino, que é atividade, é fonte de projetos, né? Isso vai embarreirando a vida das mulheres, né? Então, eu contei uma coisa sobre mim, eu não gostava de menstruar, eu achava a menstruação uma coisa ruim, péssima, eu passava mal, né? E aí, fui curar isso com o Theta Healing, deliciosamente. Hoje sou uma mulher que menstrua tranquilamente, tá tudo certo, né? Tenho uma Fiz relação as comigo pazes, né? mesma, com o meu Tudo. corpo, né? Ai, que bom. Eu tive ovário policístico também, né? Que tem muito a ver com a forma como a gente enxerga a vida, né? Então, só para entender, né? O nível familiar, então, é algo que você aprende com seus pais, cuidadores, pessoas mais velhas, avós, pessoas que olham a gente, né? Uma babá, por exemplo. Né? Então, você vai ali naquele universo. Tô falando a grosso modo, tá, Márcia? Porque eu tô reduzindo tudo muito, né? Tudo muito mais Porque amplo na é muito vivência da amplo, gente. né? Só para a gente entender assim, Muito. assim, o mínimo, né? O básico, para a gente saber, Teta Sim, Healing, eu ouvi falar. Não, sabe isso? Agora você já sim, sabe do que se trata de Teta Healing. sim. E aí tem o nível histórico também, que são aquelas crenças que vão passando de geração em geração. Mas eu tô falando, por exemplo, no nível muito macro. Por exemplo, italianos gostam de macarrão. Uhum. Será que tem italianos que não gostam de macarrão? Ou será que todos os italianos gostam de macarrão? Sabe assim? É uma coisa, tô Uhum. falando de uma coisa, um traço cultural, Pré-estabelecidas, né? né? Então, é, Mulher nasceu para ter filho, essas mulher verdades. nasceu para ter filhos. Será? Será mesmo? Como isso afeta uma mulher que não quer ter filhos, mas ela sente historicamente que tem que ter filhos? Como isso afeta aquela mulher e como é que a gente transcende isso? Como é que ela sai desse lugar que talvez ela não tenha que ter filhos? Que filhos não é resultado de algo social, Isso é muito né? Então é complicado, algo. porque dependendo da profundidade como essas crenças se enraizam na gente, Sim, isso afeta muitas áreas da nossa vida, né? com Essa é uma certeza. crença que eu tive que lutar com ela, porque eu sou de uma família que eu não tenho filhos, eu sou a única mulher e eu tenho 3 irmãos que têm filhos. Então, Tá. só aí já é um problema, né? Porque você imagina o tanto de bullying que eu sofri. Ai, seu marido não faz filho, você tá ficando velha, vai passar da hora, quando você ficar Sim, sozinha, ninguém vai cuidar de você. E por aí vai, entendeu? Já ouvi tudo que você pensar. sim. Nossa, de um nível de profundidade só quando a gente traz a clareza, né? É, E tem formas de fazer essa transformação. Mas até você chegar nesse lugar é muito sofrimento, muita lágrima, né? muito. E o último nível que a gente olha é o nível de alma, que é aquilo que a gente acredita essencialmente. Não Uhum. passou de geração em geração, é algo que é nosso.
né? Eu tenho muito cuidado e muito respeito para falar desse nível de crença, porque para muitas pessoas não existem outras vidas e o Theta Healing não vai passar por esse lugar, não vai obrigar ninguém a acreditar que existem outras vidas, mas pensando que nós somos seres infinitos e que somos consciências que potencialmente podem ter vivido outras histórias, esse é um nível de alma que é algo muito profundo, né? Que a gente acredita porque a gente sentiu isso em outro movimento da nossa existência, né? Eu vou deixar assim porque não quero polemizar, não é meu intuito. Manda mensagem para Denise, marca uma sessão com ela e aí Sim. ela vai dar os detalhes das entrelinhas. Sim, com certeza. E o que eu separei também para compartilhar contigo, porque um dos temas que a gente ia tratar hoje é a questão do autocuidado, né, querida? Que a gente está em quarentena e isso tá gritando na nossa cara, né? Que antes a gente tinha a desculpa de que eu não me cuido porque eu não tenho tempo, né? Não que a gente esteja vivendo na maciota na quarentena, porque a gente está trabalhando, muita gente está trabalhando muito mais, né? Mas agora a gente está em casa, tem à disposição ferramentas, muitas vezes, né, dependendo da vida da pessoa, pode lançar mão de muitas coisas para se cuidar. E a desculpa do tempo não existe mais, né? E eu separei cinco crenças que você vai ouvir por aí que chamam sabotadores. Eu não gosto dessa palavra, porque eu não acho que ninguém deliberadamente fica fazendo coisa para... Então eu separei 5 crenças que são aquelas que eu escuto muito nos meus atendimentos, que estão relacionadas ao autocuidado, né? Que é, eu não vou conseguir me cuidar, então eu nem começo. Isso é uma das crenças que mais chegam. E aí a gente tem todo... Então nem vou mexer com isso. Exatamente. Não tenho disciplina, então... Acho que essa é a minha. Não vou nem tirar meu bumbum da cadeira, porque eu não vou fazer mesmo. Né? Então tem várias formas da gente lidar com isso, e o Theta Healing tem todo esse cuidado. Da gente ir na origem, em que momento isso se instalou. Né? Por exemplo, falando de que Márcia que acreditou nisso, em que momento isso fez sentido para você e que te serviu muito bem, porque a crença nos serve muito bem, a crença não é nosso algoz, a crença nos atende para lidar com uma realidade. Ótima desculpa, né? Eu acho que até transcende a questão da desculpa, é muitas vezes um esquema de defesa, Márcia, porque a gente sabe lidar e a gente dá do jeito que dá. Uma coisa que você está falando aí, que me vem muito na cabeça, eu ouvia muito assim, você não termina nada do que você começa. Eu já ouvi muito isso. Né? Porque, olha aí, né? Essa coisa de você ser multipotencial, que é você gostar de muitas coisas e se interessar por muitas coisas. Então, eu cresci ouvindo que eu era uma pessoa desorganizada. Desfocada. Desfocada, que eu... Sabe, bagunceira, relaxada. Nossa, relaxada hoje não dói tanto, mas eu já fiz muita sessão de terapia para curar isso, sabe? Do tanto que eu vi que eu era relaxada, ou que eu era que eu não terminava nada do que eu começava. E isso é muito sofrido, porque isso vai se tornando verdades, e aí você começa a reproduzir esses comportamentos. Nem vou começar então, com certeza. Então eu não vou viver o sofrimento de ouvir que eu não termino as coisas. Sim. É muito complexo, cara. É muito, muito maluco. É de um nível de complexidade enorme e a gente, quando está falando isso para o outro, não sabe o quanto a gente está afetando